Shalom, irmã! Que achou da nossa celebração? Tava top o louvor, né? É, Verdadeiro show. tava mesmo, só faltou Jesus aqui. E Josafá, ele tinha uma amizade com o rei Acabe. Josafá, muitas vezes ele fez aliança com o rei Acabe, mas o rei Acabe não tinha uma aliança com Deus, mas Josafá tinha. Muitas vezes, pessoas que não querem viver a verdade de Deus se aproximam de nós e desfrutam da provisão que Deus derrama sobre nós, porque estão próximos de nós e nós não sabemos dizer não e nos afastarmos daquelas pessoas que geram morte sobre a nossa vida. Aprenda uma coisa: nem tudo no reinado de Josafá eram flores. Josafá, ele quase perdeu a sua vida ao se aliar ao rei Acabe, ao ímpio rei Acabe, em uma guerra que era desnecessária, em uma guerra que não tinha nada a ver com Josafá. Josafá, ele faz uma aliança com o rei Acabe e diz para o rei Acabe que a batalha do rei Acabe é a batalha dele. Só que Deus não colocou Josafá nessa batalha porque ele não tinha nada a ver com isso. E qual foi a lição que Josafá teve disso? Até os bons líderes podem falhar ao tentar ajudar quem Deus já rejeitou. Mas, pastor, é uma alma. Eu concordo que é uma alma. Mas se Deus rejeitou, quem é você para aceitar? Se nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, por que nós temos que nos aproximar e tentar ajudar pessoas que Deus rejeitou? Josafá, quando ele se reúne com Acabe, Acabe chama seus profetas, 400 profetas de Baal. Todos os profetas de Baal diz a Acabe que ele tem que ir para a guerra, que ele seria bem sucedido nessa guerra. E Josafá chama um profeta chamado Jeú. Jeú era um profeta do Deus Altíssimo. E aí responde Elias, porque Elias disse que ele era o único que sobrou. Se você ler lá a primeira Reis, capítulo 18, nós vemos Elias dizendo, no 18 e no 19, nós vemos Elias se achando que ele era o último profeta. Mas aqui, quando Elias está lá, chorando suas pitangas para o Senhor, Jeú vai diante de Josafá e de Acabe e diz o quê? Diz o quê lá em 2 Crônicas 19:2, Jeú diz assim, e é direto, viu? Acaso devias ajudar o ímpio e amar os que odeiam o Senhor? Eu vou perguntar para você, acaso o Senhor te chamou para ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor? Acaso o Senhor te chamou para ajudar aqueles que não estão nem aí para o nosso Deus, que é vivo, gera vida, movimenta a vida, transforma a vida? Acaso Deus te chamou para compartilhar o amor dele com aqueles que foram rejeitados pelo Senhor? Porque a palavra do Senhor diz que muitos são chamados. Acabe foi chamado, porque ele se tornou rei. Mas poucos são escolhidos. Acabe foi rejeitado. Josafá foi escolhido. Porque muitas vezes fazemos como Josafá. Nos sentamos à mesa com os rejeitados, fazemos alianças com os rejeitados e sofremos consequências daquilo que os rejeitados sofrem. Josafá, ele faz uma aliança com o rei Acabe. E Josafá, nesta aliança com o rei Acabe, ele coloca a roupa do rei e o rei vai disfarçado de soldado. E quando os inimigos chegam a Josafá para matá-lo, achando que ele era o rei Acabe, aí o Senhor age e mostra para eles que ali não era o rei Acabe. E quando o inimigo tem liberdade naquele rejeitado,
uma flecha é lançada ao ermo e essa flecha acerta a armadura de Acabe num lugar inimaginável de ser acertado. E ao acertar essa flecha, o rei Acabe tem a sua vida ceifada. Mas algo precisa ser dito para nós nesse dia. Muitas vezes nós temos livramentos do Senhor para que venhamos a enxergar que aquilo que nós estamos participando não era da vontade do Senhor. O Senhor nos livra, porque Ele nos ama, Ele nos separou, como Ele fez com Josafá. E nós precisamos aprender essa lição. Eu vou repetir. Em 2 Crônicas 19:2, Jeú diz assim para Acabe: acaso devemos ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam a Deus? Guarda essa frase no seu coração. Guarda essa frase para que você venha entender que muitas vezes nós ajudamos e amamos aquele que Deus já rejeitou, aqueles que odeiam a Deus. Em terceiro lugar, o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você sobre Acabe é sua grande vitória. O louvor como arma, 2 Crônicas, capítulo 20. Mas uma coisa nós precisamos entender. Eu disse esses dias numa live que toda vez que o inimigo se levanta contra nós e nós percebemos o levante do inimigo, é um chamado para louvarmos e adorarmos o Senhor. Todas as vezes que o inimigo se levanta contra nós, é a oportunidade de nós levantarmos um clamor, levantarmos um louvor, nos rendermos àquele que vive e reina, aquele que nos chamou para viver algo sobrenatural. É um momento de nós entendermos que a palavra do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável na presença dele. Oh, Senhor, por que muitas vezes nós não entendemos isso? Porque muitas vezes nós não vivemos e não desfrutamos disso porque nós permitimos que o inimigo nos trave, nos paralise. Você e eu precisamos entender algo. Todas as vezes que o inimigo se levantar, é o momento de você louvar e adorar. Josafá usou o louvor como uma arma poderosa. Nós precisamos usar o louvor como uma arma poderosa.